precursores. Porque Elohim no nos dio un espíritu de timidez, mas de fortaleza, de amor y de moderación. O Apocalipse relata proféticamente los eventos que acontecerán no tiempo do fin. Esos eventos incluyen tiempos de perseguición ate muerte para aquellos que escogen adorar a Elohim en vez de adorar a imagen de bestia. Mas no es el único lugar en la Biblia donde podemos investigar esos eventos. Na experiencia dos tres jóvenes amigos hebreos de Daniel, na muerte de Tiago, na libertad de Pedro, o na perseguición que o propio Yeshua sufrió por causa do sábado, vemos precursores daqueles momentos cruciais que está por vir. Precursores no Antiguo Testamento, uma imagen admonitoria, adorar o morir, a adoração no fim dos tempos. Precursores no Nuevo Testamento, Tiago e Pedro, o sábado e o tempo do fim. Precursores no Antiguo Testamento, uma imagen admonitoria, assim como viste o ferro misturado com o barro, eles serão misturados por alianças humanas, mas eles não serão unidos um ao outro, pois o ferro não se mistura com o barro. A interpretação da imagem sonada pelo rei Nabucodonosor, registrada em Daniel 2, estabelece as bases para a interpretação bíblica dos impérios mundiais. Por exemplo, ha anunciado que Babilonia será un imperio rico, mas transitorio. También anuncia cómo serían as nações do fim, misturadas por medio de alianzas humanas, mas sem realmente se unirem. A Rainha Vitória da Inglaterra, considerada a avó da Europa por casar seus 9 filhos a 26 de seus 42 netos com outros membros da realeza or nobreza europea. En 1962, a filha do rei Paulo da Grecia, Sofia casou-se com o rei da Espanha, Juan Carlos I. Além disso, ela é sobrinha do Duque de Edimburgo. Ele tem laços familiares com os reis da Inglaterra, Rainha Margarida da Dinamarca e como o rei Harald da Noruega. Adorar ou morir. Esse não sabe o rei que não serviremos aos teus dioses, nem adoraremos a imagem que levantaste. Em clara rebelião contra a história que lhe fora revelada, em sonho Nabucodonosor ergue uma estátua de ouro para indicar que seu reino não teria fim. Não contente com isso, ele fez com que todos acatassem sua liderança eterna, levando-os a adorar aquela estátua. Esta ordem foi acompanhada por uma sentença de morte para quem se recusasse a adorá-la. Mas 3 jovens pies não estavam dispostos a adorar uma imagem, violando assim a lei de Elohim. Eles poderiam ter disimulado, mas isso teria sido o mesmo que renegar abertamente suas crenças. Elas aquitarão as consequências e escolherão morrer. No entanto, Elohim não permitiu que seus súditos fiéis morressem no fogo. Ele mesmo ado com eles na provação e os livrou. De acordo com o relato de sua resistência, esses 3 hebreus não vacilarão em sua convicção de permanecer fiéis a Elohim. Os 2 grupos de adoradores, o babilônico e os 3 hebreus, ficaram assim claramente delineados e contrastados, assim como será no tempo do fim. Grupo de Babilônia, ruidoso, poderoso, numeroso, orientado para o presente adorar, obedecer por temor. Grupo de fiéis, silencioso, humilde, apenas 3 homens,
orientado para o futuro. Elohim pode nos livrar, obedecem, mesmo que Elohim não o salve. Adorar no tempo do fim, e foi-lhe permitido soprar a imagem da besta, para que a imagem falasse e fizesse como que todos os que não a adorassem fossem mortos. Daniel 3. Nabucodonosor faz uma estátua, porque todos a adorá-la. Quem não a adorar deve morrer. 3 jovens recusam, testificam perante o rei e seus súditos. São jogados no forno. Yeshua vem para resgatá-los. Apocalipse 13 e 14. A segunda besta faz uma estátua, porque todos a adorá-la. Quem não a adorar deve morrer. O remanescente recusa, testifica ao mundo inteiro. São perseguidos. Yeshua vem para resgatá-los. Os momentos finais deste mundo giram em torno da adoração. Adorar o Criador ou a criatura, seja leal a Elohim ou a qualquer coisa ou pessoa que nos obrigue a obedecê-lo. Em tempos tão difíceis, a fidelidade a Elohim será recompensada. Se fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Aquele que vencer não sofrerá dano como a segunda morte. O Senhor se esquecerá a desejo ou naquela hora de provação. Ele se esqueceu dos 3 jovens na fornalha ardente ou de Daniel na cova dos leões. Mesmo que os inimigos os joguen na prisão, as paredes das masmoras não podem interceptar a comunicação entre suas almas a Messiah. Aquele que conhece todas as suas fraquezas, vê todas as suas provações, está acima de todos os poderes da terra, e em anjos virão para suas celas solitárias, trazendo-lhes luz e paz do que a prisão se tornará palácio, pois ali habitam os que temem e as paredes sombrias serão iluminadas com luz celestial, como quando Paulo a Silas oraram e louvaram a Elohim a meia-noite no calabuco de Filipos. Precursores no Novo Testamento. Tiago a Pedro. Ao mesmo tempo, o rei Herodes pôs as mãos sobre alguns membros da igreja para maltratá-los. A perseguição do fim dos tempos não é novidade para a igreja, assim que ela nasceu 2 nações a perseguirão os judeus e os romanos. O rei Herodes queria agradar aos judeus e mandou matar o apóstolo Tiago. Vendo que seu plano estava funcionando, ele prendeu Pedro para executá-lo. Diante dessa crise, a igreja orou incessantemente. A oração não foi respondida imediatamente, pero Pedro foi salvo apenas algumas horas antes de sua execução. O curioso é que Pedro não estava preocupado, mas dormia profundamente. No tempo do fim, Elohim permitirá que alguns moram, como Tiago, e a maioria será abrigada como Pedro. Os anjos nos protegerão e nos sustentarão. Yeshua pede apenas uma coisa de nós. Não importa se eu permito que você mora ou se você vive até que eu venha apenas siga-me. O sábado é o tempo do fim, de modo que ninguém poderia comprar ou vender, a menos que levasse a marca, que é o nome de besta ou o número desse nome, para distinguir entre aqueles que adoram a imagem e aqueles que não o fazem. Uma marca é colocada neles. Esta marca é identificada pelo nome ou número da besta. Aqueles de nós que se recusam a adorar têm o nome de Elohim como distintivo, ou seja, alguns terão o caráter de Yeshua e outros terão o caráter do diabo, a marca em suas testas.
o negaraw Yeshua cum suas aques, amarca em suas maos, como hizo se manifestara externamente o convito do una año nos palada aturakaw au creador, hizo nos leva directamente ao mandamento de observar o sábado. Isso não é novidade. Uma das razões pelas quais os líderes judeus queriam matar Yeshua estava relacionada à maneira como ele guardava o sábado. Só pode haver duas classes, cada grupo está claramente marcado, seja como o selo do Elohim vivo ou com a marcada besta ou de sua imagem. Cada filho e filha de Adão escolhe Messiah ou Barabas como seu general, e todos os que estão do lado dos desleais estão sob a bandeira negra de Satanás e são acusados de rejeitar a Messiah e de proceder perversamente para com ele. Eles são acusados de o crucificar deliberadamente o Senhor da vida e da glória. Cada tem uma pergunta importante a responder por si mesmo. Vos que está do lado de Satanás, transgressor da lei de Elohim, o leal é esse de Elohim.